E é isso, né? A previsão é de chuva para grande parte do país neste fim de semana. Depois dos últimos dias de calor recorde, os temporais voltam com força no sul e no sudeste. Para falar sobre o tempo, a gente faz conexão com o doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde. Chuva vem para valer aí nesse fim de semana, já nas próximas horas. Como é que a gente pode prever? Oi, Jonathan. Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. A gente está em plena estação chuvosa em boa parte do país, calor essa época, janeiro, e o resultado são esses temporais que a gente está vendo acontecer. Mas tem alguns períodos onde eles são mais generalizados, períodos onde eles são mais pontuais. Então, hoje, em Minas Gerais, por exemplo, eles vão acontecer mais no sul do estado. Na capital, BH, a chance é menor, deve acontecer de forma mais pontual. No estado de São Paulo, nesse horário, a gente já está com algumas trovoadas, algumas chuvas fortes. Ontem teve também granizo em pontos do estado de São Paulo. Mas hoje, a área que tem um sistema meteorológico que deve causar temporais mais generalizados é a região sul do país. Tem uma área de instabilidade organizando uma frente fria por lá. E aí, no final de semana, ela vem para o sudeste. Por isso que no final de semana, esses temporais, essas chuvas de verão, devem se espalhar pela região sudeste. Giovanni, já que você falou da região sudeste, vamos ver imagens agora ao vivo de São Paulo. 30 graus é a temperatura neste momento na capital paulista. Chuva vem, então, ainda hoje, você acha que mais a partir de amanhã, no domingo, qual que é a previsão para São Paulo e também interior do estado? Para a capital, Jonathan, a gente tem mais chance no final de semana. Hoje está acontecendo mais para o interior. Pode ser que no final da tarde tenha alguma pancada de chuva, porque essas chuvas do interior, no final do dia, tendem a se deslocar em direção à capital. Então, não dá para a gente descartar que hoje tenha alguma pancada de chuva, até pelo fato de estar muito quente e úmido, que são os dois principais ingredientes. Mas o cenário macro meteorológico vai favorecer mais chuvas no final de semana aí na capital paulista. E é uma chuva que se resume ao fim de semana ou semana que vem teremos dias mais fechados também? Boa pergunta, Jonathan. Vai mudar. Essa semana que passou foi de muito sol, temperaturas bastante elevadas, né? 2, 3 graus acima da média. Em São Paulo, temperaturas por vários dias, vários graus acima dos 30 graus, semana bem quente. Na próxima semana, com essa frente fria que vai chegar no final de semana, ela vai organizar mais nuvens, chuvas mais frequentes, por isso as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Então a próxima semana sim vai ser uma semana com mais chuvas do que a gente teve nessa última semana. Com relação a temporais, no começo sim, no final de semana, né, tem esses temporais, mas à medida que a temperatura vai ficando mais amena ao longo da próxima semana, a gente tem menos chance desses temporais mais violentos, com granizo e muitos raios, né? Esses mais violentos acontecem nos dias muito quentes. Então, a semana que vem a gente vai ter dias mais nublados, temperatura não subindo tanto, então chove, só que com menos severidade. Muito bem, vamos agora para o Rio de Janeiro, ver imagens ao vivo da praia de Copacabana, imagens que são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam. 31 graus é a temperatura neste momento no Rio de Janeiro. Claro que isso faz a alegria, né, de quem está na praia. Não digo em relação à água, porque o mar do Rio de Janeiro é sempre muito gelado. Mas claro que é melhor estar fazendo calor aí para quem quer curtir o mar, quem quer curtir a praia. Chove também no Rio de Janeiro nas próximas horas, nos próximos dias. Qual que é a previsão, Giovanni? Tem chance de chover sim, mas é menor. E o motivo, você falou aí, a água mais fria, né? A gente já disse aqui que os principais ingredientes para a chuva é o calor. Então, no continente, as temperaturas durante o dia ficam mais altas, né? Como o Rio de Janeiro tem a brisa do mar, que dá uma amenizada na temperatura no período da tarde, principalmente nas áreas mais próximas do mar. Então, a tendência das chuvas é acontecerem um pouco mais para dentro, Baixada Fluminense, região serrana do Rio de Janeiro. Giovanni, tem alguma região do país em que não vai chover e, pelo contrário, o sol vai prevalecer nesse fim de semana? Olha, Jonathan, não. A gente está com a temperatura bem alta na maior parte do país. Então, acontecem essas chuvas pontuais, né? Então, em algum ponto pode não chover, mas todas as regiões têm chance dessas pancadas de chuva pontuais. Não dá para apontar uma região que não tenha nenhuma chance de chuva. Esse é o cenário. Do que choveu já até agora? A gente está dentro da média, do que era esperado? Estamos abaixo da média? Já dá para ter uma noção disso?
Assim, Jonathan, ó, a estação chuvosa começou com chuvas acima da média, né? Em novembro choveu acima da média. Estamos falando da parte do Brasil em que a gente tem a região, a estação chuvosa nessa época do ano, que é boa parte do norte, centro-oeste e sudeste. Então, novembro e dezembro tiveram chuvas acima da média. Agora, em janeiro, essas chuvas deram uma diminuída, né? Parece um pouco contraditório, porque a gente vê cenas de tempestades, né? Mas essas tempestades têm sido mais pontuais. A chuva não tem sido menos generalizada. Então, agora, em janeiro, as chuvas estão um pouco abaixo da média. E a contrapartida são as temperaturas, né? No começo de janeiro estava chovendo mais, temperaturas mais amenas. Aí, se a gente olhar para as temperaturas, né? Lembrar que essa semana, por exemplo, foi bem mais quente. Então, quando a gente sente períodos mais quentes durante o verão, é em consequência de menos nuvens e menos chuva. Então, a chuva está tendendo a diminuir um pouco agora em janeiro e fevereiro deve ser menor ainda. Por isso, na próxima semana a gente já falou que vai chover mais, né? Mas na semana seguinte, que é fevereiro, a tendência é a chuva diminuir. Então, depois desse período de chuva semana que vem, deve voltar a ficar mais seco e mais quente. É isso. Giovanni Dolife, obrigado pela previsão do tempo completa aqui no Conexão, para a gente já se preparar para o fim de semana que está batendo a nossa porta. Obrigado, bom fim de semana também para você, viu? Aproveita para descansar. Obrigado, Jonathan, para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado.